Então vamos lá, queridos. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 31, diz assim: Então naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Amém, irmãs? Eu vou fazer uma pergunta, se vocês quiserem abrir o microfone e responder, respondam. Qual foi a geração que mais viu milagres assim sobrenaturais de Deus em toda a história que nós conhecemos da Bíblia? E da nossa geração. Se a gente for parar para pensar, a gente vai ver que foram esse povo aqui, foram que viram as coisas mais sobrenaturais que a gente tem em toda a história. Eles viram cada uma das pragas acontecer. Foram 10. Algo que eles estavam vivendo, né? E a 10ª praga, que foi a terrível, que eles estavam ali, foram preservados dessa desgraça, podemos chamar assim, que ocorreu com todo ali os primogênitos dos egípcios. E eles viram tantas coisas, tantas maravilhas, né? E chega nessa hora aqui, eles estão já de partida. O Senhor tinha dado uma ordem para eles, para pegarem todas as coisas deles, roupa, tudo que tinham, né? Já tinham preparado ali o pão para fazer, para celebrar a Páscoa, e eles então estão apressados, e os egípcios loucos para botar eles para fora, porque eles ficaram apavorados com a morte dos primogênitos, e diziam: olha, nós vamos morrer todo mundo, bota esses caras logo para fora aqui, tira eles daqui. Então eles tiveram que sair meio que apressadamente, tiveram que sair daquele jeito, correndo. Mas Deus tinha dado uma ordem a Moisés e disse assim: Moisés, fala para eles, antes de sair, pedirem para os egípcios, darem algo para eles, que eles vão precisar disso. E se a gente for pensar sem saber o que aconteceu, a gente ia dizer: bom, eles vão pedir, lógico, vão pedir comida, água, vão pedir um monte de coisa para eles poderem seguir viagem, né? E certamente no meio da viagem eles vão precisar disso tudo. Mas não, o que Deus manda eles pedirem para eles é assim: olha, peça ouro, prata e bronze. E a gente fica pensando: para que serve ouro, prata no meio do deserto? O que eu vou fazer com isso no meio do deserto? Mas Deus estava olhando lá na frente, nas terras que eles conquistariam, naquilo que eles precisariam depois para construir o templo, porque eles viviam em tendas, sacrificavam em tendas. Cada viagem deles, cada segmento de viagem, eles armavam e desarmavam as tendas. Cada vez que armava o tabernáculo, prestavam culto a Deus, e esses vasos certamente adornavam aquele tabernáculo. Então, Deus prepara todas as coisas para eles. Deus dá para eles todo aquilo que eles precisavam ter para seguir viagem e para quando eles chegassem no destino deles. Então, eles vão e começam a caminhada. Então, aí vem um dos maiores milagres que a gente vê, que foi a abertura do Mar Vermelho. Então, eles seguem em frente, passam pelo mar, o exército de Faraó ali é destruído, totalmente submerso em água, e eles então saem ilesos e seguem viagem. Então, começa a peregrinação de um povo que era escravo, não tinha nada. O que escravo tem? Nada. Escravo não tem nada, ele não tem direito a nada, ele não pode ter nada. Ele trabalhava para comer, recebia a roupa necessária para viver. Então, ele não tinha nada, ele só tinha simplesmente aquilo que lhe era necessário, a comida do dia e a roupa do corpo. Então, ele sai nessas condições. Então, Deus, sabendo das condições deles, Deus sabia do que eles precisavam. Então, Deus vai e começa a caminhar com eles. E chega num determinado ponto em que Deus quer falar com Moisés. E aí Deus chama Moisés lá para o monte. Moisés sobe no monte. E aí, então, começa aquela conversa de Deus com Moisés. Só que o que aconteceu? O tempo de Deus para eles era muito longo.
Eles não tiveram paciência de esperar aquilo que Deus tinha para fazer. Eles acharam que Moisés estava demorando muito. Eles pensaram até isso, ele já morreu, porque 40 dias lá não tem nem sinal dele, ele não fala nada, não responde, não diz para a gente, não manda mensagem. Vamos aqui nós vamos ter que dar um jeito a gente. O que nós vamos fazer? E o que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Então vejam, queridos, aquilo que Deus deu a eles, como algo que seria para eles sobreviverem, o resto da vida eles carregaram ouro, prata, assim, de quantidades enormes. E Deus deu aquilo a eles como presente. Quem que imaginaria? Olha, eu sou seu escravo, eu vou embora, mas eu quero o teu ouro e a tua prata. Imagina se alguém seria louco de fazer isso. Não, ó, você é meu escravo, você me prejudicou, você está indo embora, meu filho morreu, mas ainda vou te dar ouro e prata para você. Isso é inconcebível ao entendimento humano. Mas foi o que aconteceu. E sabe o que eles pegaram e fizeram com esse ouro? Fizeram um bezerro de ouro para adorar, para louvar, para se ajoelhar diante daquela imagem, daquela estátua que fizeram. Então perceba como aquilo deve ter entristecido o coração de Deus, como deve ter deixado Deus ali chateado com aquela situação em que ele tanto se preocupou, tanto fez. Então percebam, ali aquele povo tanto tempo escravo e sai dali. De que maneira que eles saem dali? Veja ali no versículo, no capítulo 3, no versículo 7, eu quero ler. Diz ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, que terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimidos. Então veja, queridos, primeira coisa, Deus vê, ele olha o quê? A aflição daquele povo. Ele viu como aquele povo era oprimido, como eles estavam angustiados, como eles estavam tristes, como eles estavam ali sendo oprimidos. Então, Deus viu. Então, lembre-se, Deus está vendo tudo que você tem passado. Deus sabe de tudo que está acontecendo na tua vida. Os olhos de Deus estão sobre você. Os olhos de Deus estão sobre a tua vida. Depois diz, ele ouviu o clamor. Então, Deus ouve. Então, muitas vezes, a gente acha que, eu não vou orar em voz alta, eu não vou falar, eu não vou clamar, eu tenho vergonha. Queridos, nós precisamos falar com Deus. Deus quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir o seu coração, muitas vezes. Ele quer ouvir que você fale. Então, lá no livro de Marcos, diz assim, tudo que você disser com a sua boca será feito. Então, é para nós falarmos. Nós temos que falar para Deus aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos passando, aquilo que está no nosso coração, na nossa mente. Então, Deus olha para você, vê a aflição, ouve o teu clamor, ele sabe quem são os teus opressores, o que você está passando, por que você está passando, e ele sente a tua dor. Então, às vezes, a gente fica pensando, né? Eu tenho que me compadecer com meu irmão, eu tenho que me alegrar com meu irmão, eu tenho que chorar com a minha irmã. E como é que é isso? É isso aqui, é sentir a dor do outro, sentir a alegria do outro. E isso tem que estar em nós. E Deus viu tudo isso. Ele viu a aflição, ouviu o clamor, viu quem eram os opressores e sentiu a dor dele. E aí, então, Deus disse, eu desci, o Senhor foi lá, o Senhor veio socorrer. Agora, o Senhor tem que usar quem? Nós. O Senhor usa vidas, nossas vidas, um para abençoar o outro. E ele, então, chama Moisés, mas era Deus ali, ele diz, eu desci, ele não diz assim, eu mandei Moisés, não, eu desci. E como que ele se mostra?
através da vida de Moisés. E o que ele diz? Desci para livrá-los. Deus tem livramento para a tua vida. Deus está dizendo, eu vou descer, eu sei quem está te oprimindo, eu sei o que está te incomodando, eu sei o que você está passando, a luta que você está passando, eu sei por que você está passando, mas eu mesmo vou descer e vou te livrar disso, porque eu sei o que você precisa. Agora, ele tem que ouvir o teu clamor, ele tem que ouvir a tua voz e saber que você precisa dele, você precisa desse socorro. Então, ele olha para aquele povo escravo, que não tinha nada, oprimidos, sendo afligidos pelo inimigo, que eram os egípcios. Deus desce, vai ali e faz de uma forma extraordinária, sobrenatural, com que aquele povo queira que eles vão embora, porque a princípio eles não queriam. Por quê? Porque eram, na verdade, eram os obreiros, os pedreiros da construção, eles que faziam tudo. Você imagina perder um povo lá de mais de 600 mil homens. O que vai fazer? Quem que vai trabalhar? Quem que vai fazer as construções? Quem que vai servir o rei? Então, eles não queriam, mas Deus muda o coração. Existe uma expressão na Bíblia que diz assim, Deus endureceu o coração do faraó. Mas a palavra no original não é endurecimento. Ele deixou aquele coração quebrantado. Ele ficou, no princípio, ele teve uma reação de revolta. Não vou deixar esse povo ir. E diz Deus, então, fez com que o coração de Faraó ficasse enciumado, ficasse com raiva daquele povo. E ele, então, faz de birra, não vou deixar esse povo ir. Mas veja como Deus muda corações pela aflição. Então, a aflição na vida do justo é um problema para Deus resolver. Uma aflição na vida do injusto é um problema para ele resolver. Então, Deus, ele trata com a gente da maneira como nós precisamos ser tratados. Então, por isso que nós precisamos ter cuidado de como nós estamos tratando o nosso próximo, nosso irmão, como que nós estamos agindo na nossa vida, porque Deus vai agir de acordo com aquilo que nós estamos fazendo. Então, as nossas atitudes representam muito diante de Deus. Então, ele pega aquele povo sem nada, completamente desprovido de qualquer bem, traz para eles vasos de ouro, de prata, vestes, e traz aquele povo para o deserto. Por que Deus falou ou não falou? Olha, pega aí mantimento, enche as carroças. Por quê? Não precisava. Porque quando eles estão no deserto, Deus abre o céu e manda maná. Então, querido, às vezes nós temos que sair mesmo sem ter nada nas mãos. Mas eu não estou vendo, Deus. Sai e vai em frente. Mas, Deus, eu não tenho nada para oferecer. Vai em frente. Quando ele manda os seus discípulos irem para pregar o evangelho, ele diz assim, não levem nem alforja, nem vaso, nem roupa, nem nada. Saia com a roupa do corpo. O que Deus está fazendo? Testando a fé daqueles homens. Vocês vão sair sem nada. Vocês vão pregar o evangelho. E quando você chegar na casa de alguém, você se hospede ali. Ali ele vai te dar mantimento, vai te dar roupa, você vai ser suprido por mim. Eu vou providenciar tudo isso. E se não te derem, sai, sacode o pó dos seus pés e vai em frente. Não fica preso lá. Ah, eu estou aqui, não está acontecendo nada, não estão me dando nada, não estão... Anda, não fica parada. Deixa Deus agir, vai na fé que o maná vai vir sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu emprego, sobre a tua saúde. Deus vai enviar o maná para você, não vai faltar. Ele diz, vai, obedece a Deus, porque Ele vai suprir todas as necessidades. Então, aquele povo vai. E o que eles fazem com aquilo que Deus deu para eles? Fazem um bezerro de ouro. Então, amados, vejam que muitas vezes nós não sabemos usar aquilo que Deus nos dá. Elias está ali diante dos profetas de Baal. Ele usa uma fé que é assim invejável. Ele vai lá, monta o altar, rega 3 vezes com água, molha aquilo, ora a Deus e Deus manda fogo do céu e consome todo aquele holocausto. Então veja, um homem que usou uma fé extraordinária, um homem que foi usado por Deus de uma forma extraordinária. Ele sai dali para onde ele vai? Para a caverna.
vai se esconder e pede para morrer. Mas e cadê a fé? E cadê aquilo que Deus deu para ele? Deus deu poder para ele orar e o fogo desceu dos céus. E daqui a pouco ele já não lembra mais de nada e quer morrer. Então, quantas vezes nós somos abençoados, passa um pouquinho de tempo, nós esquecemos tudo e começamos a chorar, se lamentar com Deus daquilo que nós não estamos vendo. Saul foi um homem levantado por Deus. Deus escolheu Saul. Deus mandou ungir. E Saul o que fez? Jogou o seu reinado fora por desobediência. Então Deus deu algo tão precioso na vida dele. Ele podia ser um rei, como o rei Davi. Ele podia ser um homem tão famoso, um homem também cheio de espírito. Só que chegou num dia, Deus disse: eu já retirei dele o meu espírito. Por que você ainda continua orando por ele, Samuel? Ele já perdeu, aquilo que eu dei para ele, ele não soube aproveitar. Como é triste quando a gente não aproveita o que Deus dá para a gente. Deus dá para ele uma missão. Põe o cajado na mão dele, vai em frente, Moisés. Pô, mas está faltando água, Deus. Fala com a rocha, ele pega e fere a rocha. O que aconteceu? Não entrou na terra prometida. Por quê? Porque perdeu aquilo que Deus deu, não soube usar aquilo que Deus deu. Ele tinha poder, só de falar com a rocha iria sair água. Toca na rocha, fala com ela, e ele perde ali aquela graça de entrar com aquele povo na terra prometida. Por quê? Porque não soube usar aquilo que Deus deu a ele. Jovem rico, chega lá diante de Jesus. Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Olha, você já conhece os mandamentos, não matarás, honrarás pai e mãe. Não, mas isso eu já conheço desde pequeno. Mas tem uma coisa que você ainda está impedindo você de servir a Deus. Você ainda tem colocado os teus bens em primeiro lugar. Mas hoje eu vou te dar uma chance, moço. Vai, vende tudo, vem e segue. Ah, não, aí não dá. Aí é muita coisa para mim. E aí eu não posso. E ele então perdeu aquilo que Deus estava dando para ele. Olha, eu estou te dando a vida eterna. E ele perde aquela chance de ter aquilo que era mais precioso na vida dele do que qualquer bem que ele pudesse ter. E ele perde e fica sem receber a bênção de Deus. Davi é um homem que é um exemplo, né, em muitas situações, em outras não, né? Mas ele vai enfrentar um gigante, querem dar para ele um escudo, né? Ali o escudo de Saul, né? Na couraça. E ele diz: eu não quero isso aí. Para que eu preciso disso? Eu tenho algo muito maior. Eu tenho algo muito melhor. Eu não preciso de couraça. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Mas veja, amados, que eu vejo, não sei se é uma fraqueza, uma falha, ou até uma segurança, uma prevenção. Mas quantas pedras Davi pegou? 5. Quantas ele usou? 1. Para que ele precisava de 5? Se ele tinha fé, uma só bastava. Mas ele levou 5. Às vezes a gente quer levar mais, quer dizer, fazer mais do que Deus está falando. Deus está falando, vai na minha força. E nós queremos usar um pouco da nossa. Peraí, Deus, deixa eu dar uma reforçada aqui, porque só a sua acho que não vai dar. Então, eu preciso levar 5, porque vai que uma falha. Mas se vai em nome do Senhor, não pode falhar, não vai falhar, porque Deus não falha. Então, queridos, esses exemplos são da Bíblia, mas e nós? Quantas vezes já ouvi pessoas aqui, irmãos da igreja, pastor, ora por mim, eu preciso de um emprego. Aí Deus arruma um emprego. Aí passa um tempo, pastor, vou pedir a conta lá, não está bom. Mas por que não está? Muita perseguição. Sabe, meu chefe. Né? Mas, querido, Deus te pôs lá para isso. É para mudar aquele ambiente, é para mudar aquele lugar. Aí vai pedir a conta, fica mais 3 meses desempregado. Deus deu e ele jogou fora aquilo que tinha. Quantas vezes pessoas, né? Principalmente, né, os jovens, né? Eu preciso casar, preciso de uma mulher para me casar, preciso de um homem para casar. E aí casa estraga tudo, faz tudo errado, não ouve a palavra. Então, Deus deu, provisionou, abençoou e começa a fazer tudo errado. Não segue o que está na Bíblia, não presta atenção no que está na Bíblia. Pessoas que estão na igreja estão sendo abençoadas, estão recebendo a bênção, estão sendo alimentadas. Aí alguém bate a porta, pega o dedinho dele e vai embora da igreja porque bateu a porta no meu dedinho. Largam tudo, aquilo que Deus deu, jogam fora a bênção, porque o dedinho foi machucado, porque o irmão fechou a porta no meu dedo. Então percebe que nós fazemos
como todos eles fizeram, muitas vezes no nosso dia a dia, nós estamos fazendo as mesmas coisas que eles. Deus está dando a bênção para nós, Deus está nos abençoando, Deus está dando provisão para a gente, Deus está dizendo, vai, confia em mim, não precisa se preocupar, eu vou te abastecer, eu vou suprir todas as tuas necessidades, e a gente sai e despreza tudo aquilo que Deus nos deu. Quantas vezes Deus dá um dom para alguém, dá dons de louvor, dons de pregação, dons de oração, dons de conselho, dons de tudo, profecias, e as pessoas enterram esses dons. O dom quem dá é Deus, mas eu tenho que, através do talento, mostrar o dom que Deus me deu. O dom é de Deus, o talento é meu. E tem pessoas que se escondem, se fecham, recebe uma unção, recebe uma palavra, é ungido para aquele ministério e despreza. Parece que aquilo lá é pouca coisa. Ah, eu não preciso disso. Mas você não precisa de nada. Quem quer é Deus que está ordenando. Deus é que diz, olha, eu vou te escolher para essa obra. Você não pode recolher. E eu vou dizer, quantas vezes eu tentei largar tudo? Queria isso mesmo. Eu vou largar. Só que o preço de largar é muito pior do que o preço de permanecer. Permanecer tem lutas, mas e as bênçãos? E as vidas alcançadas? E os casamentos restaurados? E os irmãos que foram ali, estavam em depressão, querendo quase se matar, e estão aí hoje, aí na igreja. Então, aquilo que Deus deu para nós não podemos desprezar. Nós não podemos desprezar. Você está desprezando a cruz, porque Jesus foi naquela cruz para adquirir direitos para nós. Nós não tínhamos direito a nada, mas Jesus foi lá e conquistou. Tem até um hino que diz, né? Tudo aquilo que Jesus conquistou naquela cruz é direito nosso. Ele não conquistou para os anjos, ele não conquistou para os ímpios, ele conquistou para nós, aqueles que cremos em Jesus. E quando eu recuso uma bênção de Deus, algo que Deus me deu, eu estou estou negando a cruz de Jesus. Então eu não posso. Então, eu quero que você reflita hoje. O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? O que você está fazendo com os dons que Deus tem te dado? O que você está fazendo com o chamado que Deus tem para você? Quantas vezes você tem confiado realmente cegamente na palavra de Deus? A Bíblia lá em Mateus diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. O que ela está falando? Comida, bebida, vestida, suprimento. E muitas vezes eu falo, eu não vou na igreja porque eu vou trabalhar. Eu não posso participar daquela reunião porque eu vou trabalhar. O que você está fazendo? Você está negando essa palavra. Ele diz, busca primeiro o reino de Deus. E quando eu faço isso, eu não estou confiando nessa palavra. Eu estou confiando mais no meu trabalho do que em Deus. Imagina se os hebreus falassem, não, senhor, nós não vamos sair daqui não. Aqui tem comida, tem bebida, tem roupa, tem cama. Aqui nós estamos bem. Até um momento eles chegaram até a pensar assim, lá no Egito, lá tinha comida, tinha bebida, né? Alho poró, tinha lá. Pensaram assim, chegaram a pensar dessa maneira. Mas veja que absurdo. E às vezes a gente age dessa maneira. Não confia que Deus vai suprir se eu colocar Ele em primeiro lugar. Então fica essa pergunta aqui para você. O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Você tem realmente valorizado aquilo que Deus deu? Porque o preço que Ele pagou para que a gente tivéssemos hoje vida eterna, vida com Ele, foi muito alto para me recusar. O Senhor te abençoe, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e nos dê a paz.